Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas hoje de Direito Penal 1, e vamos retomar a análise que já vínhamos fazendo com relação a um dos elementos do crime, vocês estão lembrados. Estamos falando da teoria do crime, só para recapitular, e a teoria define que crime é composto de 3 elementos: fato típico, ilícito ou antijurídico, e culpável ou culpabilidade. Estamos tratando do fato típico ainda, tá? Então, estamos vendo conduta, que é o primeiro elemento do fato típico. O fato típico ele é composto de 4 elementos, estão lembrados disso? Então, nós estamos analisando cada um desses elementos, tá ok? Nós já tratamos da conduta, né, de forma mais direta. Falamos que ela pode ser dolosa ou culposa. Falamos que ela pode ser por ação ou por omissão. Falamos das chamadas discriminantes putativas, que seriam lá o erro de tipo. Estão lembrados disso? Tá? Evitável e inevitável. Muito bem. E agora vamos começar a falar do resultado. Tá? Se nós temos uma conduta, nós temos um resultado. Se tem conduta, deverá haver algum resultado. Veja, quem age com vontade de matar o outro, dispara tiros em direção a uma pessoa, poderia vir a produzir 3 resultados. A vítima morre, a vítima sobrevive, embora fique machucada, lesionada, ou a vítima sobrevive e não sofre qualquer lesão. Então nós temos a possibilidade de 3 resultados. Muito bem. Pessoal, o nosso Código Penal, ele adotou a chamada teoria do resultado naturalístico, tá bom? Resultado naturalístico. A princípio, em regra, as condutas resultam em um resultado naturalístico, isto é, que atinge o chamado mundo fenomênico, traduzindo, tem um resultado na vida, no mundo. Quando uma pessoa sofre lá, toma 3 tiros e morre, ela morreu, deixou de viver, tá? Se alguém, se você dá um soco e arranca um dente da pessoa, você retira um dente dela, é um resultado natural, tá? Perceptível. Claro, há crimes que não tem resultado naturalístico, tá bom? Não tem. São chamados crimes formais. Nós vamos comentar sobre isso, tá ok? Vamos iniciar a nossa conversa aqui sobre o resultado, tá? Com relação a esse disparo de arma de fogo que eu citei, esse exemplo, nas 3 hipóteses há um resultado jurídico. Ou você tem a lesão corporal, porque o sujeito não morreu, mas ficou machucado, ou você tem uma ameaça de lesão ou bem jurídico tutelado. Porque, veja, se ele não morreu, se ele não saiu machucado, no mínimo você tentou matá-lo, concorda? Houve uma ameaça ao bem jurídico. Você queria lesionar o bem jurídico vida. Tudo bem? No entanto, apenas na primeira é que a vítima morreu. Lembra? O resultado naturalístico do crime de homicídio, lá do artigo 121, foi alcançado. O resultado do crime de homicídio é a morte. O resultado naturalístico, pessoal, é a transformação do mundo exterior provocada pela conduta do agente. Tá? Não há crime sem resultado jurídico, pois todos os crimes, todos os delitos atingem algum bem jurídico. Por isso são crimes. Na nossa classificação, a primeira coisa que você tem que analisar é qual é o bem jurídico tutelado, tá? Então vamos lá. No entanto, é possível que exista crime sem resultado naturalístico. E, como já comentamos, consiste aí na transformação do mundo exterior. Existem condutas, pessoal, que, embora típicas, não mudam o mundo. Por exemplo, ato obsceno. É o crime do 233 do Código Penal. O ato obsceno é crime de ato obsceno em local público, embora a conduta não gere uma transformação no plano físico. Então, a grosso modo, vamos imaginar um ato obsceno. O sujeito vem nu, somente usando uma capa, um casaco, uma coisa grande, e quando ele está de frente a uma moça, por exemplo, ele abre o casaco para lhe mostrar, né, as partes íntimas, as partes pudentas. Isto é ato obsceno, crime do 233. E olha, acontece. Veja, quando ele faz isso, geralmente a pessoa grita e ele corre. A mudança no mundo fenomênico, isto é, há uma mudança no plano físico, uma transformação do plano físico? Não. Veja bem,
Então, nós não temos aí um resultado naturalístico em todos os crimes, tá? Para a gente compreender melhor isso aí, é preciso saber que existem 3 tipos de crimes. Os crimes materiais, os crimes formais e os de mera conduta, tá? Quanto ao resultado. Vamos a eles. Os crimes materiais, esses fica fácil. São aqueles que para sua consumação, dependem da ocorrência do resultado naturalístico. Então é o crime como a gente imagina. Ora, se eu atirei para matar a pessoa, o resultado é o sujeito morrer. Se ele não morreu, não consumou. Percebeu a ideia? Crime material é aquele que tem resultado naturalístico, tá? É o caso do homicídio, por exemplo, né? É o caso da lesão corporal. Tá? Para que o crime seja consumado, é essencial que a vítima morra, que a vítima tenha aí uma lesão física, né, na sua saúde. No caso do homicídio, a morte é o resultado naturalístico do delito. Nos crimes materiais, se não alcançado o resultado naturalístico, o crime fica na esfera da tentativa. Importante isso, tá? Eu não atingi o resultado que eu queria, né? Não se consumou, mas eu tentei. Pronto, temos a tentativa. Tudo bem? E qual é a relevância disso? Ó, quando o crime é consumado, o agente é punido pela pena prevista lá no dispositivo, isto é, no tipo penal realmente. Então, no caso do homicídio, a pena para o homicídio é reclusão de 6 a 20 anos. Se o sujeito conseguiu matar a vítima, ele vai receber essa pena entre 6 a 20 anos. No entanto, quando o crime é tentado, só tentado, mas não atinge o resultado naturalístico, a pessoa não morre, o agente tem direito a uma redução da pena de 1/3 a 2/3 daquela pena que lhe seria imputada. Entendeu? Então a tentativa ela é prevista, tá bom? No Código Penal. E o que acontece é que diminui a pena, tá certo? Isso é o crime material. Crimes formais. Embora exista um resultado naturalístico possível, tá? Nos crimes formais, a consumação não depende da ocorrência desse resultado naturalístico. É o caso, por exemplo, do crime de concussão. Concussão, artigo 316 do Código Penal, que é crime contra a administração pública. O que seria a concussão? Tá? É um crime estranho, por isso que pratica o crime o funcionário público que exige vantagem indevida. Entendeu? Exige uma vantagem indevida. No entanto, para a consumação desse crime, basta a exigência da vantagem indevida, não sendo necessário o recebimento dessa vantagem. Percebeu? Ou seja, ainda que exista um possível resultado naturalístico, ele pode receber a vantagem que ele está exigindo, não é necessário que ele ocorra para que o crime se consuma. Então, por exemplo, vamos pegar um caso prático. Imagine, o sujeito, você chega na repartição pública, precisando de um documento, de alguma coisa, e o funcionário, para te entregar, ele exige que você lhe dê lá R$2.000. Entendeu? É uma exigência, tá? Muito bem. Ele está exigindo 2.000 para te liberar alguma coisa, tá bom? No momento em que ele... vocês combinam, tá bom, eu vou te dar os 2.000. Quando? Amanhã, né? Porque eu não tenho 2.000 aqui. Então eu vou buscar o dinheiro, amanhã então eu venho pegar, né, o documento, a liberação do documento, e te dou os 2.000. Beleza. Outro dia ele volta com os 2.000. Quando que consumou o crime? Quando você entrega os 2.000 para o funcionário? Não. Ontem, quando ele te exigiu essa vantagem indevida, o crime estava consumado. Se você entregar o dinheiro no dia seguinte ou não, não faz a menor diferença. Ao contrário, a gente fala que no momento que você entregou, se você entregou o dinheiro, ocorre o que a gente chama de exaurimento. A consumação foi ontem. O que aconteceu hoje? Só o exaurimento. Entendeu? Então, antes de eu entregar o dinheiro, eu avisei a polícia que o cara está me exigindo isso. Então, antes de eu ir para a repartição, policiais disfarçados já estão na repartição ali de Butuca, gravando, com filmagem, né? E na hora que eu chego com o dinheiro, o cara, eu mostro o dinheiro para ele, ele pega para me dar o documento, a hora que eu tô entregando, que ele tá pegando o dinheiro na mão, a polícia pega ele. Na verdade, o crime se consumou ontem.
Então, se ele pega ou não o dinheiro, não vai fazer a menor diferença. Percebeu? Bacana? Legal? O que nós temos com a entrega é mero exame. Então, o crime formal, eles têm um resultado jurídico. Entendeu? Isso com certeza. Mas o resultado naturalístico, qual que seria o resultado naturalístico desse crime que eu acabei de falar? O naturalístico é o patrimônio que sai da minha pessoa, os 2.000, e eu entrego para ele. Ele teve um aumento patrimonial, concorda comigo? Financeiro. Porque a exigência mudou o mundo? Não, não mudou. A exigência dele não mudou o mundo. Percebeu? Por isso que é formal. Por isso que é formal. Na hora que ele exige, está consumado. Temos ainda os chamados crimes de mera conduta. Esses são crimes em que não há um resultado naturalístico. Não há. E o agente é punido simplesmente pela prática de determinada conduta que é tipificada no Código Penal. É o exemplo que nós demos do ato obsceno, 233. Basta o agir obsceno em público para a consumação, não existindo transformação no plano físico pela conduta. Quer dizer, os formais podem ter resultado naturalístico, mas isso não é exigido. Os de mera conduta não têm resultado naturalístico. E mesmo assim o crime já está consumado. Tudo bem? Bacana? De boa? Legal. Vamos lá. Continuando, vamos falar agora de uma coisa chamada iter criminis. Muito bem. Vamos falar então desse iter criminis agora, pessoal. Ó, o iter criminis, traduzindo a grosso modo, seria o itinerário, o caminho do crime, entendeu? As etapas que o crime tem. Aqui nós vamos tratar do chamado iter criminis, do arrependimento eficaz, da desistência voluntária e do arrependimento posterior. Infelizmente, bom seria em sala de aula, né? Porque esse tema ele é um pouco confuso. Eu vou tentar ver se a gente consegue chegar aqui numa explanação, mas vocês vão ter mais material depois escrito, que eu já enviei para vocês, tá bom? Muito bem. Analisado aí o resultado naturalístico, passo seguinte é estudar a consumação e a tentativa, tá? Mas, para compreensão aí desse tema, desse assunto, pessoal, é essencial que a gente conheça o chamado iter criminis, que é o caminho do crime, então. Ele tem 4 etapas. Primeiro, preste atenção, cogitação, que é quando o cara pensa. A preparação, quando ele se utiliza dos meios, ele prepara os meios. A execução, quando efetivamente ele começa a realizar o crime. E a consumação, parte final. Então veja, para a prática de um delito, de um crime qualquer, nós sempre teremos essas 4 fases. A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Queridos, na cogitação, a prática do delito está apenas na mente do agente. Ele está pensando em fazer o crime. Ele, de repente, está bolando, está planejando. É claro que esta fase jamais será punível. No nosso direito não se pune ainda a cogitação, o pensamento, tá? A mera vontade. Até porque se fosse crime imaginar a prática de uma conduta delituosa, na época em que o adultério era tipificado, não haveria cadeia para tanta gente, né? Muito bem. Já a preparação pode ou não configurar crime, pessoal. Por exemplo, quem compra uma faca para matar alguém não pratica nenhum crime, pois comprar a faca é um fato atípico, não é crime. Por outro lado, quem adquire ilegalmente uma arma de fogo para matar alguém comete algum dos delitos lá do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Na verdade, salvo engano, ele estará no artigo 12, tá? Que é a posse de arma de fogo, tá bom? Ou porte, artigo 14. Veja, ali nós temos uma preparação que já é punível. Na execução, o agente passa a praticar o delito, inicia a conduta delituosa e, se tiver êxito, alcançará o último estágio, que é a consumação. Muito bem. Então nós temos cogitação, preparação, execução e o resultado, a consumação. Muito bem. Aí, de tudo isso,
desse iter crimes extrai-se duas situações. Primeiro, o agente quer a consumação, mas não a alcança por razões alheias à sua vontade. Ele dispara vários tiros contra a vítima, mas durante a execução a polícia o imobiliza e a consumação não é alcançada. Nenhum dos tiros pega, entendeu? Neste caso, o sujeito praticou o crime de homicídio, mas terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Por quê? Porque ficou na tentativa. Ele dispara, mas ele não acerta a vítima. E aí a polícia pega ele e ficou na tentativa do homicídio. Ele responde pelo crime de homicídio, mas tentado, o que vai fazer uma diminuição da pena de 1/3 a 2/3. O agente, vamos lá, ele queria inicialmente a consumação, queria matar, mas desiste durante a execução. Essa é uma outra situação, hein? Com a intenção de matar, o sujeito dispara os tiros contra a vítima, mas durante a execução desiste do resultado. Ele desiste de matar o sujeito. Vamos lá, veja que se ele quisesse, ele poderia ter matado o sujeito, mas durante a execução simplesmente ele não quis mais a morte da vítima, tá? Isso pode acontecer. Eu corro atrás de um sujeito com uma arma, vou dando uns tiros, não acerto, e ele para no beco. Tá eu e ele no beco, e eu ainda tenho 4, 5 balas no revólver. Eu aponto para ele, mas aí eu desisto. Na hora que eu vejo medo, pavor, ou de repente passou a minha raiva, eu paro. Eu poderia completar a minha execução da conduta do crime, e eu poderia matá-lo. Eu desisti porque eu quis. Como prêmio, tá? Por essa minha conduta, pela minha desistência, ele será punido somente pelos atos praticados até aquele momento. Então, por exemplo, se pegou nele algum tiro de raspão, tal, lesão corporal. Se não pegou nenhum, no mínimo sem disparo de arma de fogo, ou algum delito do tipo, entendeu? Mas não o homicídio. Nem mesmo o homicídio tentado. É o que o Código Penal chama de desistência voluntária. Veja, o nome fala tudo, né? Eu desisti da minha conduta. E essa desistência foi voluntária. Voluntária. Isso também é chamada de ponte de ouro. Sabia? Ponte de ouro é aquela ponte que você não ultrapassa e não acaba consumando o crime. Percebe? Isso tem uma grande vantagem porque você só responde pelo que você fez. Isso está no artigo 15 do Código Penal. Veja depois o artigo 15, está lá escrito. Desistência voluntária, tá bom? Muito bem. Agora existe uma outra possibilidade. O agente queria inicialmente a consumação, mas após esgotar a execução, eu fiz tudo que era preciso para o cara morrer. Agi. A minha execução foi até o final, tá? Eu atirei para matar. Age depois e evita o resultado que ele queria antes pretendido. Vamos lá. Com a intenção de matar, eu atiro contra a vítima. E atiro e acerto os tiros nele. Um pegou na perna, outro pegou na barriga, outro pegou no peito. O cara vai morrer. Esgotou os meios de execução. Agora é só deixar morrer. No entanto, antes que o crime se consuma, eu vejo a vítima e falo, rapaz. E aí eu desisto. Desisto não, né? Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu mudo de ideia. E aí eu adoto medidas para evitar a morte dele. Cato ele, boto no carro, corro para o hospital e lá eles conseguem extrair as balas e o cara não morre. Note que a situação é diferente daquela hipótese anterior. Aqui, o agente já esgotou o terceiro passo, isto é, a execução. Ele fez tudo o que era necessário para matar a vítima. Percebeu? Mas ainda não alcançou a última fase, que é a consumação. Era só aguardar. Eu já dei os tiros e o sujeito vai morrer. Veja, pessoal, é possível que com um tiro só você mate instantaneamente alguém? Possível é. Mas geralmente demora um pouco o cara morrer. Entendeu? Então eu esgotei, dei 3 tiros, agora é mais alguns minutos e o cara morre. Então a consumação se dará daqui a pouquinho. A execução já acabou. Não preciso mais nada. Só esperar. Entendeu? Dou uma facada. O cara foi esfaqueado, tá caído. É só deixar que ele morre agora. Mas antes de se consumar, como que é a consumação do homicídio? Com a morte. Antes dele morrer, eu tomo medidas, corro com ele e não deixo que se consuma, entendeu? Aqui, a gente tem o chamado
arrependimento eficaz. Veja bem, eu estou arrependido? Sim, eu me arrependo. É arrependimento porque eu fiz tudo que era necessário para atingir o meu objetivo. Entendeu? Só que depois de tudo que eu fiz, ele vai realmente morrer agora, eu me arrependo. E esse arrependimento, veja bem, tem que ser eficaz. Como assim eficaz? Eu tenho que tomar medidas para impedir o resultado. Eu impeço que ele morra. Por isso é arrependimento eficaz. Se eu correr com ele e mesmo assim ele morrer, esqueça. Não é arrependimento eficaz, tá? Também no artigo 15, viu? O artigo 15 fala dos dois. Tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz, os dois no artigo 15. Que tem como consequência punir o agente somente pelas condutas efetivamente praticadas. Entendeu? Da mesma forma que ocorre lá na desistência voluntária. Percebeu? Bacana? Muito bem. Olha, alguns livros, alguns manuais, você encontra aí uma quinta fase no Intercrimes, que é o chamado exaurimento. Eu falei dele, lembra? Contudo, pessoal, é importante a gente deixar claro que esse exaurimento não compõe as fases do crime, quer dizer, ele não está dentro do Intercrimes, não. Tá? No crime de concussão, por exemplo, que é quando o funcionário exige uma vantagem devida do agente para fazer alguma coisa, no momento em que o agente exige a vantagem devida, está consumado o delito, pouco importando o efetivo recebimento do que ele exigiu, seja dinheiro, qualquer coisa. Mas, caso receba a vantagem, como eu disse, aí a gente fala que houve o exaurimento da conduta, percebeu? Que na verdade seria um prolongamento dos efeitos do delito que já se consumou antes, tá bom? Bem, de qualquer forma, haverá influência aí na dosimetria da pena. O que é a dosimetria da pena? No tanto da pena que o juiz vai impor. Mas o exaurimento é irrelevante para definir se o crime foi consumado ou tentado. Tá ok? Não foi. Exaurimento não é tentativa, tá bom? O crime já consumou. A não ser quando expressamente for tipificado. Por exemplo, o artigo 329 do parágrafo 1º do artigo 329, que qualifica a chamada resistência quando o ato legal não é praticado em virtude da oposição a ele imposta. Quer dizer, se eu pratico um crime de resistência, eu resisto a uma ordem legal, se efetivamente a ordem não se cumprir, tem-se aí uma pena maior. Portanto, aí, neste caso, o exaurimento não deve integrar, afinal das contas, o Intercrimes, tá? De novo, o Intercrimes tem 4 elementos, então. Cogitação, preparação, execução e o resultado. O exaurimento, ele é posterior ou não, tá? Então, olha, resultado ou consumação, há uma certa discussão na doutrina, mas, né, a gente fala mais sobre isso. Agora, vê bem, além da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, nós acabamos de falar, que tem consequências na tentativa de diminuir a pena. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, o agente só é punido pela conduta, pelos fatos que ele realizou até aquele momento. Então, no nosso exemplo, se ele não chegou a matar, ele vai responder por lesão corporal, tá? Muito bem. Temos que estudar também o chamado arrependimento posterior, que está lá no artigo 16 do Código Penal. Ele diz assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, no caso de furto, né? Até o recebimento da denúncia ou da queixa, que é uma fase aí processual, né? Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços, tá? Então você tem uma diminuição como se fosse a tentativa. Agora, cuidado, pessoal, não é em qualquer crime. Veja bem, só nos crimes em que não tem violência nem grave ameaça. Eu brinquei, falei roubo. Roubo não pode. Roubo não vai caber isso. Por quê? Porque no roubo tem violência, tem grave ameaça. Então esqueça. O máximo vai ser o furto. Reparado o dano, você, ou restituída a coisa, você devolve a coisa furtada, ou se você botou fogo num bem do sujeito, na moto do cara, você responde por esse crime. Muito bem. Se não teve violência ou grave ameaça contra o dono da moto, e você der o dinheiro correspondente ao valor da moto, você vai ter a pena reduzida. Entendeu a ideia? Só que você tem que fazer isso até o recebimento da denúncia ou da queixa. Isto é, até antes do Ministério Público entrar com a denúncia. Então já passou a fase policial, né, de inquérito, ou antes da vítima fazer a queixa propriamente, quer dizer, antes de iniciar o processo penal. Tudo bem? Beleza?
Nesta hipótese, pessoal, o crime já está consumado. Por isso que é arrependimento posterior. O crime já consumou. Entendeu? Estamos fora do intercrimes já. Passou o intercrimes. Não há como a gente voltar atrás do que fez. Então, não tem como haver desistência voluntária. Ele fez tudo. Não há arrependimento eficaz, porque não há o que fazer mais, não vai ser eficaz, já consumou. Entendeu? No entanto, ele pode reduzir as consequências da sua conduta, reparando o dano ou restituindo a coisa. O ladrão furta e posteriormente devolve a res furtiva, a coisa que foi furtada. Como consequência, sua pena é diminuída de 1/3 a 2/3. Ó, fica ligado, porque o dispositivo ele traz algumas exigências que são cumulativas, como eu disse. Não pode ser violento, não pode ser praticado com grave ameaça, tem que reparar o dano ou tem que restituir a coisa. Esse arrependimento tem que ser voluntário. Se ele for obrigado a reparar o dano, obrigado a devolver, não é voluntário. O arrependimento deve ocorrer até o recebimento, então, da denúncia ou da queixa. Tudo bem? Ó, atenção. Voluntário não é a mesma coisa que espontâneo, tá bom? Embora ambos expressem aí uma vontade do agente, a voluntariedade se dá por influência externa, enquanto que a espontaneidade parte da própria pessoa. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz e no arrependimento posterior, basta que o ato seja voluntário, não sendo exigida espontaneidade. Então, por exemplo, vamos lá. O sujeito, enquanto dispara a arma de fogo, arrepende-se e desiste. Isso é voluntário. Isso aí seria espontaneidade, sozinho. Voluntariedade. Enquanto dispara com a arma de fogo, desiste a pedido da família da vítima. Entendeu? Isso é voluntariedade. Alguém pediu para ele não atirar e ele não atirou. De qualquer forma, tanto a voluntariedade quanto a espontaneidade podem ensejar a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Tudo bem? Agora veja bem. Recebimento não é o mesmo que oferecimento. O artigo 16 do Código Penal afirma que o arrependimento deve ser antes do recebimento da petição inicial. Entendeu? Isso é importante porque em mais de uma oportunidade já foi perguntado e substituíram a palavra recebimento por oferecimento, tá? Com relação à denúncia, à queixa, tá? Então, fique esperto. É recebimento, não é oferecimento. O oferecimento é o momento em que o legitimado, quem propõe a ação, né? Já o recebimento é o momento seguinte, quando o juiz olha lá a petição e decide se ele vai receber a denúncia, a queixa ou não. Tudo bem? Está lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, por expressa previsão legal, o arrependimento posterior pode se dar até o recebimento e não somente até o oferecimento da petição inicial, tá? Então eu entro com a petição, ainda não está valendo, posso ainda me arrepender, tá? Pode ocorrer o arrependimento posterior. Agora, se o juiz recebe, aceita a denúncia ou a queixa, agora acabou, não adianta mais eu ter arrependimento posterior. Tudo bem? Bacana, legal, fácil, né? Muito fácil, muito simples. Eu não vejo aqui maiores dificuldades pra gente, tá legal? Muito bem. Pessoal, eu vou dar uma paradinha então agora por aqui. Nós já temos um vídeo aqui razoavelmente, né? Não quero que ele fique muito longo, porque senão ele fica muito pesado para colocar lá nas plataformas, no YouTube e tudo mais. E nós voltaremos para completar essa análise com relação ao resultado, falando da consumação e da tentativa, tá ok? Próxima aula, então, verificaremos aí com mais carinho, com mais calma, com mais atenção, a consumação, dentro do resultado, nós veremos a consumação e a tentativa, tá legal? Por favor, assistam o vídeo quantas vezes for necessário e eu peço a vocês que vão também ao material escrito que eu já enviei para vocês e leiam lá, que lá fala sobre o resultado, com palavras diferentes, com outros termos, para vocês terem uma outra visão. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, pronto para qualquer dúvida, tá certo? Forte abraço a vocês, até a próxima aula.